Oi, meus amores! Hoje irei falar um pouco mais sobre a origem desse caos. É importante a gente entender de onde surgiu essa frequência 1260, esse calendário, de onde ele veio, de onde ele surgiu. Ele simplesmente foi imposto e ninguém nunca se questionou por que janeiro, fevereiro, março, abril, maio e etc. Porque dia 31/12 é final do ano. Vocês já se questionaram sobre isso? Mas antes de iniciarmos esse assunto, já vou pedir para você dar like no vídeo e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que isso me ajuda muito. Então vamos lá. Iremos voltar na história, lá na época da Babilônia, que foi onde surgiu o primeiro calendário, em torno de 3113 anos antes de Cristo, que surgiu o termo calenda, que era um livro de impostos, onde os sacerdotes passava fazendo cobranças do povo e arrecadava dinheiro a benefício daquela sociedade. Desde então, ele passou por várias e várias alterações. Tivemos o calendário romano e cada imperador da época, quando fazia uma alteração, ele colocava o nome dele no calendário. Então tivemos os calendários Juliano, Augustino, enfim, até que chegou o dia 4/10 de 1582 no Vaticano, onde foi feita a última atualização pelo Papa Gregoriano, e por isso que o calendário se chama calendário gregoriano, e é o que a maioria da nossa sociedade utiliza até hoje. Nessa época, eles fizeram uma reunião para tentar melhorar o calendário juliano, que já tinha lá seus erros, já não era um calendário que respeitava os ciclos naturais. Então eles chamaram alguns astrônomos para tentar alinhar esse calendário. E simplesmente eles tiraram 10 dias do calendário. Então as pessoas de 1582 foram dormir dia 4/10 e acordaram dia 15/10. Então o calendário que já era errado e irregular ficou ainda mais. Esse calendário gregoriano ele tem 12 meses irregulares, então tem meses que temos 31, tem meses que temos 30, tem meses que temos 28, e de 4 em 4 anos temos 29, e aí tem setembro que lembra 7, mas é 9, outubro que lembra 8, mas é 10, e assim vai. Ele é bem confuso e complexo e não segue uma lógica harmônica. Ele é muito difícil, é que nós crescemos já aprendendo que essa era a verdade, era a nossa única opção, e nossa mente ela é muito poderosa, então ela se adapta. Mas se nós tivéssemos crescido dentro dos ciclos naturais do tempo e fosse apresentado para a gente esse calendário gregoriano, a gente acharia ele a coisa mais difícil do mundo, porque ele é muito complexo e não respeita uma lógica perfeita, igual tudo do cosmos e da natureza. Então são 12 meses irregulares, onde cada dia do ano cai em um dia diferente e não segue esse padrão harmônico e perfeito. Então essa frequência de tempo que foi aprovada pelo Papa Gregoriano, pela Igreja Católica, é utilizada até os dias de hoje. E ela não respeita os ciclos naturais do tempo, porque é um calendário solar, que só leva em consideração o ciclo solar, que é esse movimento que a Terra faz em volta do Sol. E mesmo assim de forma irregular, porque a Terra leva 13 luas e não 12 para completar a volta. Então, quando não respeitamos os ciclos naturais do tempo, o ciclo solar, o ciclo lunar, os ciclos da Terra e o ciclo galáctico, que estão todos acontecendo simultaneamente, porque o tempo é cíclico e vivemos ciclos dentro de ciclos. Então, naturalmente, nós iremos acabar se desconectando da nossa real natureza e esquecendo dos nossos poderes telepáticos. É como se tirassem a gente da tomada e a gente ficasse no automático. Então fica mais fácil de você ser manipulado, porque você esquece de quem você é, você esquece dos seus dons, você esquece dos seus talentos, você esquece dos seus poderes. Então você se torna algo separado da sua natureza, separado desse todo, desse ecossistema, dessa biosfera. E é isso que o calendário gregoriano faz. A lei do tempo afirma que todo o caos que a humanidade está vivenciando, todo esse desastre mundial,
é culpa dessa frequência de tempo artificial. Essa frequência nos coloca em um estado de competição, de insegurança, de medo e de rivalidade, porque a gente se entende separado do outro. Não há essa conexão de que estamos todos dentro de um organismo vivo. A gente é parte desse organismo e a gente vai lá e destrói ele. A gente destrói a nossa própria casa, porque estamos mais preocupados com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento das nossas máquinas. E a gente utiliza mais os recursos naturais do que cuidamos dele. E reproduzimos em prol de lucro, para sustentar um sistema capitalista. Então o calendário gregoriano, ele é a estrutura, ele é a base do sistema, que é essa frequência 12 e 60. Então a gente nunca sabe que mês tem 30 e que mês tem 31, mas a gente sempre sabe que no quinto dia útil é o dia de pagar contas. Então a gente recebe aquele salário, aquele salarinho, que às vezes nem sobra dinheiro, só paga as contas e às vezes nem consegue pagar todas as contas. E aí fica nesse círculo, nesse ciclo de realmente ganhar o salário, pagar a conta, não sobrar. Ganhar o salário, trabalhar e ficar nesse ciclo capitalista de ratos, porque é isso que esse calendário é. Ele é baseado em cobranças mesmo, cobranças de impostos, de lucro e de contas. E essa não é a medida de tempo natural. Então querem que a gente fique aprisionado nesse tempo, porque assim a gente esquece quem a gente é. A gente esquece dos nossos poderes. Imagina se todos os seres humanos desenvolverem o poder telepático. Como vão nos manipular? Não tem como, né? E é por isso que a gente precisa virar essa chave. A gente precisa derrubar esse calendário gregoriano e se conectar com o sincronário das 13 luas e começar a vivenciar esse tempo natural. Além de estar se empoderando de si mesmo, das suas qualidades, das suas virtudes, desenvolvendo o seu campo e seu autoconhecimento, você também estará auxiliando a Terra, a humanidade e a sociedade, porque você não fará mais parte daquele jogo, você estará diminuindo a frequência. Então vamos acabar com esse calendário gregoriano, essa frequência de tempo artificial a qual está prendendo a humanidade há tantos anos. Bom, gente, é isso. Espero que deu para compreender bem sobre essa frequência de tempo artificial, né? De onde ela surgiu, como que ela funciona. Fala aqui nos comentários o que você está achando, se faz sentido para você ou não. E eu estou passando os vídeos curtos mesmo, mas é para realmente conseguir processar essas informações com calma. Porque como eu estou te introduzindo na quarta dimensão, a gente precisa desse tempo para conseguir assimilar as coisas e dar uma juntada, né, nas peças, porque a gente está saindo do tempo linear e começando a entrar no tempo circular. Então, vê o que acha, se está fazendo sentido para você ou não. E se você nunca ouviu falar do sincronário das 13 luas, não se preocupe que no próximo vídeo eu irei entrar no tempo natural. Então, hoje encerro essa frequência de tempo artificial. Iremos dar o segundo passo nos estudos, que é sobre essa frequência de tempo natural. Então, fica comigo e até a próxima. Beijos!